A gente acredita que a inteligência artificial não é mais sobre o que vai acontecer no futuro. Ela já está transformando a forma como as empresas trabalham, decidem e crescem agora mesmo. A construção civil vive um momento decisivo. É preciso ganhar eficiência, reduzir desperdícios e melhorar a previsibilidade. E a tecnologia, quando bem aplicada, torna isso possível de uma forma ágil e concreta. Na Bysoft, unimos os melhores softwares do mundo com os melhores profissionais. Esses são especializados, sendo engenheiros, arquitetos e especialistas BIM. Seja com soluções em IA, seja com ferramentas que integram planejamento, execução e análise de forma completamente conectada. E sempre com um time técnico pronto para te apoiar do jeito Bysoft, humano, próximo e comprometido com o seu resultado. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa minissérie IA, BIM e Colaboração em Nuvem. Hoje é o segundo dia da nossa minissérie e vamos falar sobre de dados a resultados. Então, trazendo ali a parte da colaboração em nuvem, como transformar os dados em resultados, como trabalhar, né? Hoje em dia, cada dia a gente vê mais dados e como trabalhar com essas informações, como extrair resultados e usar isso para transformar o seu negócio e transformar esses investimentos em resultados reais, retorno financeiro e crescimento para o seu negócio. Hoje eu convido o Thiago Meister. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Tudo bem. O Thiago, ele é arquiteto, especialista BIM, e hoje ele vai trazer esse tema super relevante para falar sobre dados e resultados, colaboração em nuvem, e que é um tema que está super em alta, né, Thiago? Mas que não deixa de ser novidade para muitas pessoas, apesar de muitos tempos já vim falando sobre dados, sobre colaboração em nuvem. Hoje a gente percebeu depois da pandemia um boom, né, nessa parte aí de fato de colaboração. E os nossos clientes estão cada dia mais indo para esse caminho, buscando essa colaboração e conseguindo muitos resultados reais e retorno sobre o investimento. Então, eu estou bem animada para a sessão de hoje. É importante falar aqui para os nossos clientes que a Bysoft apoia em toda a jornada. Então, apoiamos ali desde a descoberta, apoio, indicação de tecnologia, serviços, consultoria. Então, vocês podem contar com o nosso apoio de ponta a ponta. Tiago, um ótimo webinar, vou estar por aqui também assistindo, e no final eu vou estar colaborando aqui com as perguntas do pessoal. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat, no QA, e tirem todas as suas dúvidas, estaremos à disposição. Obrigada, um ótimo evento. Legal, então deixa eu já ir compartilhando aqui a minha tela. Bom, então hoje vamos conversar um pouco sobre a parte de dados, né? Dados a resultados, como a gente transforma essas informações, a parte da construção dela, e por que, né, dessas novas informações agora, como a gente vai transformar ela, né? Como gerir um pouco dessas informações com as ferramentas que a gente tem disponível para essa situação. Bom, eu me chamo Thiago, né, sou arquiteto, urbanista, pós-graduado em gerenciamento BIM e atuo aqui no setor da Bysoft de soluções, setor de soluções aqui da Bysoft, né, trazendo identificando essa sistemática dos clientes e buscando essa solução com essas informações. Bom, e como é que está no contexto o setor hoje de arquitetura e construção civil? Hoje tem muito a parte da modelagem começando a sair, né? Alguns clientes já começando a sair apenas um desenho 2D numa maquete, né? CAD, digamos assim, e começando a ter uma geometria. Porém, começa a faltar algumas informações, há uma necessidade futura, né? Quando a gente entrega a obra, a gente entrega o projeto
de o que eu poderia melhorar, né, para um próximo projeto, como é que eu posso trabalhar essas informações, o que deu de errado, lições aprendidas, então como é que a gente trabalha essas informações, né? A parte da integração também entre as disciplinas, entre empresas, né, setores, como é que eu vou integrar essas informações que estão no decorrer do projeto, né? Melhorar também a produtividade, eficiência, então a agilidade, esse retrabalho também, como a gente consegue reduzir, né? Ter mais insights e previsões, então eu tenho meu projeto, como é que eu posso ter mais insight de melhoria, uma otimização de material, recursos, né? A parte de sustentabilidade ESG também, como monitorar, como gerenciar essa parte. E está crescendo mais agora essa cultura da decisão baseada em dados, né? Então, construindo esses dados, como é que a gente extrai essas informações para que nos próximos projetos eu consiga ter mais eficiência e menos desperdício, digamos assim, no nosso tanto projeto, né, em tempo, quanto na parte da obra também. Bom, e por que os dados importam, né? Os dados hoje, atualmente, eles são ativos estratégicos, né? Ou seja, com essas pequenas informações, eu já consigo monitorar, né, melhorias e otimizar processo dentro do meu projeto ou dentro da minha empresa. Então, eu busco ao máximo reduzir essa parte de desperdícios. As decisões também baseadas em dados versus as decisões intuitivas. Ao invés de apenas ter uma intuição, pô, eu acho que eu vou melhorar aqui, acho que eu vou reduzir um pouco lá, não. Eu tenho um fato que eu posso usar como base para criar essa melhoria, né? E também tem essa tendência da construção orientada em dados. Então, a gente começa a ter essas informações agregando no nosso projeto, agregando na nossa obra e melhorando a eficiência também. Aqui a gente vê um pouco do fluxo dessas informações de dados num processo tradicional, descentralizado, né? Onde a informação, tanto a parte de projetual, né, pranchas, modelo, até mesmo planilhas, essas informações, elas circulam de uma forma descentralizada, aonde acaba se perdendo um pouco da informação, acaba perdendo um pouco desses detalhes, né, até mesmo na parte de versão. Então, às vezes, o arquiteto mandou para um projetista estrutural uma versão do seu projeto, para o empreiteiro uma outra versão, e acaba dando divergência nessas informações. Falta de visibilidade, falta de versionamento, a falta da centralização dessas informações, né? Então, ela fica dispersa, a gente não consegue visualizar e acaba perdendo tempo e também a própria informação durante esse processo. E como a gente pode corrigir essa informação? Centralizando, né, essas informações em um único ambiente, né? E aqui a gente vai ter o ambiente comum de dados, né, o CDE, que vai ser, e esse ambiente vai ser a Construction Cloud, né, onde, através desse, digamos assim, um repositório centralizado, né, a gente facilita esse controle dessas informações, desses dados, dessas versões, para que todos estejam no mesmo ambiente, numa mesma informação, né? E não tendo essa dispersão desses detalhes. Então, aqui a gente, dentro desse ambiente, a gente consegue trabalhar a parte das permissões, né? Pesquisar um detalhe mais específico sobre o projeto num único ambiente, né? A parte de auditoria também a gente consegue ter esse rastreio, né? Os detalhamentos, quem que movimentou, se não movimentou, por quê, como é que está esse andamento, teve um apontamento, né? Então, a gente tem tudo dentro desse ambiente. Também começamos a padronizar um pouco da nomenclatura, né, desse ambiente, onde nos facilita e agiliza o processo de busca, né, da organização desse processo. Então, todo mundo começa a falar uma mesma linguagem, né? Temos o status de revisão também, onde cada projeto vai ter a sua revisão, se foi aprovado ou não, se eu posso utilizar essa informação para desenvolver a minha etapa, né? Ou não, ainda a segura não está numa versão final para a sua utilização. Então, também temos essa possibilidade. E verificar também, revisar fluxos de processos e trabalhos entre diversas equipes. Bom,
E como funciona esse ambiente comum de dados? Como funciona essa Construction Cloud? A nossa base, ela vai ser esse ambiente, a base dele se torna o Autodesk Docs. E dentro dele tem várias ferramentas que vão comunicando e tratando as informações, esses dados, de uma forma específica para cada situação, né? E aqui a gente vai abrir um pouco mais desse ambiente. Então, aqui a gente vê um pouco dessa distribuição, né? A base, aonde a gente vai deixar a nossa informação, nosso projeto ou algum outro dado, vai ser baseado ali. Depois a gente vai consumindo. Então, o Docs aqui, a gente tem esse controle da documentação, né? Gerenciamento dos problemas, podemos fazer apontamentos, né? Outras correções, versionamento de documentos, e aqui a gente consegue ver o documento que eu vou passar para uma empresa ou um colaborador, uma equipe, ela vai ser a mesma a ser distribuída, vai ser a mesma versão. Eu vou ter a certeza de que eu não estou utilizando uma versão anterior, né? E aqui eu consigo manter todo mundo na mesma base. E também a parte de aprovação de projetos, né? Ao invés de mandar por WhatsApp ou por algum e-mail, né? Dá uma olhada ou verifica. Aqui a gente mantém centralizado dentro desse ambiente e a aprovação ocorre por ali mesmo, né? E eu posso notificar todos os envolvidos nessa aprovação. Depois, a gente vai ter o BIM Collaborate Pro, onde a gente centraliza a parte da colaboração dessas etapas, dessa distribuição desses arquivos, e também já começamos a fazer uma colaboração entre as disciplinas, né? A verificação, né, detecção de interferências automatizadas. Então, os projetos, os modelos já são trabalhados dentro da ferramenta, e aqui a gente consegue ter essa detecção mais agilizada, né? Não precisando aguardar talvez uma data específica para poder verificar. E também já podemos fazer a partir dos apontamentos. Gestão de interferências também é bom sempre ter essa visão, onde aqui a gente começa a monitorar essas interferências, pontuar elas, e depois a gente consegue extrair, né? Mais para o final a gente vai ver como a gente extrai essas informações. Então a gente começa a criar esses dados, imputar essas informações para que futuramente a gente otimiza, né? Então, coordenação de múltiplos modelos, né, multidisciplinar, então a gente consolida todos esses modelos num único ambiente, fácil de visualizar, fácil de detectar e validar, né, pontuar isso para os projetistas mais especificamente. Depois, a gente tem a parte do take-off, onde ele faz esse levantamento. É uma ferramenta também que temos dentro da ACC, que é uma ferramenta para simplificar e acelerar o processo de levantamento de quantidades, né, para uma futura orçamentação. Então, aqui ele já separa essas informações, né, conforme o modelo que eu criei na parte da construção desse meu projeto. Aqui eu consigo automatizar e separar essas informações, né, esses elementos, para uma futura orçamentação, né? Então, é mais agilizado essa parte da orçamentação, dos elementos, né? Automatiza também a criação de lista de quantidades. Então, aqui eu consigo já deixar algo mais facilitado, dado a informação, o que me agiliza bastante no processo, né, de extração futuramente. Bom, um próximo que a gente tem, uma próxima ferramenta, é o Autodesk Build, né? O Build, ele é uma ferramenta de gestão da construção, onde ele centraliza e otimiza os fluxos, na verdade, de trabalho entre o escritório e o canteiro, né? O canteiro de obras. E aqui ele vai melhorar, né? Substituir aquele método tradicional do WhatsApp. Me manda uma foto, me marca no WhatsApp ali, para eu ter garantido, né, esse processo informal. Aqui a gente começa a formalizar, né, onde a gente tem esse processo dentro da obra, né? Então, pelo Docs ali eu consigo ler na minha obra esses arquivos, consigo fazer apontamentos e marcar esses apontamentos ou correções dentro da ferramenta. Então, essa ferramenta ela me possibilita fazer formulários, né, de área de obra, gerenciar fotos, né, esses arquivos, qualidade também, qualidade e segurança,
e também a parte das informações e propriedades dos ativos que a gente tem dentro da obra. E com isso, a gente traz agora a parte da obra para dentro do nosso projeto. Então, tendo essas informações da obra, a gente consegue monitorar quando que ocorreu, de que forma que ocorreu. Então, isso a gente centraliza e consolida dentro da parte da nossa ACC, né, num único ambiente. E, novamente, trazendo mais informações da obra, né, mais dados, a gente consegue imputar, carregar essas informações dentro desse ambiente para que futuramente a gente extraia. Também a gente vai ter a parte do Cost Management, que ele trata, ele centraliza todas as atividades financeiras do projeto, né, de construção na nuvem, onde a gente tem essa visibilidade de tempo real sobre os orçamentos, né, contratos, despesas, riscos, previsões, tudo isso centralizado nesse ambiente. Então, aqui a gente consegue acompanhar o desenvolvimento da obra e fazer os apontamentos, né, acompanhar com as orçamentações se está tudo ocorrendo certo. E também são informações que a gente vai alterando, que a gente vai imputando, que a gente começa a trazer mais esses dados, essas informações. Bom, e por fim, né, a gente tem esse painel, né, a parte da Autodesk Insights, onde a gente faz toda essa leitura construída. Então, construímos essa informação lá na colaboração, imputamos mais informação, né, ou centralizamos a parte da quantificação, a parte da obra também, gestão de orçamentação. A gente vai imputando, vai trazendo essas informações e aqui a gente começa a extrair, né, visualizar como é que, aonde eu tive mais erros, foi parte de projeto, foi qual disciplina teve muita demora ou não, né? Na obra, quais foram os apontamentos que mais tiveram recorrência. Então, aqui a gente começa a fazer essa leitura, extraindo elas e podendo, aí, claro, montar e gerenciar da forma que a gente achar melhor. Então, dentro dessas coleta de dados, né, a gente vai trazer desde o modelo BIM, né, e documentos do campo, aqui, então, centralizando toda essa informação do projeto, né, em um dashboard. Podemos também extrair essas informações para um Power BI, né, para uma melhor decisão, ou já temos um fluxo de processo, onde a gente extrai no Power BI, podemos fazer essa leitura também. E aqui a tomada de decisão começa a ocorrer. Pô, tá tendo muita recorrência nesse ponto. Já no próximo projeto eu já vou corrigir, né? Aqui eu acho que eu consigo ganhar mais tempo, ter mais eficiência nesse material, né? Eu vi que teve uma defasagem entre uma disciplina e outra, consigo encurtar esse tempo, né? Com isso aqui, a gente consegue fazer esses levantamentos. Então, dados expostos, dados imputados, criados, a gente consegue extrair e visualizar todo o nosso projeto, todo o nosso ambiente, né? Então, quando a gente tem essa leitura, a gente consegue fazer qualquer alteração. E no que isso aí vai impactar, né? Tendo essa visão desse ambiente, essa centralização das informações de projeto, obra, comunicação, né, a gente tem uma redução de trabalho de 25%, né, aprovação e revisões 50% mais rápidas. Então, a gente cria um fluxo dentro desse ambiente para que a aprovação ocorra ali. Ao invés de mandar e-mail, pô, não recebi e-mail, não vi, não posso ler agora, né? Então, a gente cria um fluxo aqui onde fica já notificado essa aprovação, né? Tomada de decisões em tempo real. Então, estou na obra, né? Posso levar meu tablet, posso fazer algum apontamento, retorno essa informação para o projetista ou algum coordenador. Esse coordenador valida, né? Faz a alteração, valida e já toca para a obra de novo, né? Não precisa mandar por meios informais, né? WhatsApp, e fica tudo registrado. Então, maior confiança também, transparência no processo, a melhoria na colaboração entre as equipes. Então, diversas equipes, a interação se torna muito mais assertiva. Redução de riscos e falhas na comunicação, né? Toda a informação exposta ali, aberta a quem
necessita naquele processo, menor tempo gasto com busca de informação e documentação. Então, por ter essa centralização da informação, né, a gente consegue rastrear, monitorar elas, pesquisar num ambiente mais facilitado. Já se eu tivesse uma pasta dentro de um SharePoint, está nesse projeto, está no outro, está numa pasta central, onde é que está essa informação? Né? Aqui a gente centraliza toda essa informação. Inovação digital no campo também, então, essa praticidade de levar o projeto para dentro da obra, né? A gente poder manusear essa informação, trazer a obra, voltar a obra para dentro do projeto, ter essa comunicação também, se torna bem interessante. E a redução de custos indiretos, como reuniões, retrabalho. Então, tivemos casos de clientes que reduziram, né, drasticamente a parte de reuniões, porque toda a comunicação era feita dentro desse ambiente. Né? Então, eu posso notificar uma pessoa, marcar ela nessa notificação, né? E assim a gente consegue dar esse andamento. Ou seja, né, agilidade nos processos e eficiência, maior produtividade, maior rastreabilidade também das informações, né? Informações e os dados dentro do processo, essa agilidade da comunicação, né, entre a obra e assertividade também mais da comunicação. Então, não fica muito esse ruído, a gente consegue reduzir bastante. E mais inovação percebida pelo cliente, né? Tem redução de documentação também impressa. Então, todas essas informações a gente consegue ter uma melhoria no nosso processo, tanto de obra quanto da parte processual, né? Orçamentação e tudo mais, e o desenvolvimento propriamente do projeto. Bom, e o futuro? Como é que seria o futuro dos dados? Após a gente construir essa informação, né, ter esses dados criados, a gente consegue extrair eles e conectar, ter uma conexão já com inteligência artificial ou machine learning, né, aplicados à construção. Então, com esses dados, eu consigo validar eles numa inteligência artificial ou uma metodologia que eu valide aonde eu estou perdendo tempo, aonde eu estou tendo ineficiência em alguma parte do processo, né? E aqui a gente começa a monitorar o nosso projeto, nossa obra e futuramente tomar decisões melhores, reduzindo esses processos, né, que acabam tirando nossa eficiência. Então, com isso a gente melhora nosso processo. Automatização, né, processos de integração. Então, se há um procedimento repetitivo, a gente automatiza isso, trazendo essa eficiência. Sustentabilidade e análise de carbono via modelo. Então, tendo esse modelo, com a informação, a gente consegue fazer análise, a gente consegue validar o nosso processo e, com isso, né, otimizar também. Então, construímos esse dado, gerenciamos ele dentro do ambiente comum de dados ali, com outras disciplinas, trazemos essas informações consolidadas e podemos gerar essas análises. Gerando análise, futuramente a gente melhora o nosso processo. E tudo entrega em BIM, né? Então, entregamos em BIM, nosso projeto está todo validado, né? O cliente vê, melhora, o próprio escritório, a empresa reduz também custos, né? Retrabalhos e tudo mais, e aqui a gente começa a buscar essa eficiência com esses dados. Então, por isso a importância, né, de não ter apenas o modelo tridimensional, mas um modelo com essas informações, com esses dados embutidos, né, imputados, para que depois que a gente construiu o modelo e construímos a informação, a gente extraia essas informações para uma melhor decisão. Certo? Da minha parte seria isso. Agora, queria ver com vocês a questão de dúvidas. Eva também, se tem algum apontamento. Vamos ver aqui. Olá, muito obrigada, Thiago, pelas contribuições. Agora vamos ouvir o pessoal, se eles têm alguma dúvida. Já tem uma pergunta aqui. O Cost Mendes,
é possível colocar horas trabalhadas dos colaboradores que estão participando do projeto? Se não existe, existe alguma ferramenta de gestão para horas trabalhadas da Autodesk? Como podemos fazer isso? A gente tem essa possibilidade dentro do próprio cronograma mesmo do build, né? A gente consegue ter essas linhas de cronograma, né? Então, se alguém já trabalha com o project, digamos assim, a gente consegue puxar essas informações do project no build, na parte de cronogramas, e fazer essa leitura de horas trabalhadas também. No coach, ele vai pegar mais a parte de orçamentação, né, da obra em si, ou de algum equipamento, material, né? Mas a hora trabalhada a gente consegue também trabalhar dentro do cronograma na parte do build. Perfeito. Temos outra pergunta sobre o Collaborate Pro. O que difere para os usuários que trabalham com Plant 3D e Revit dos que só utilizam Docs? Bom, o Plant 3D e Revit, eles, como é que eu vou dizer? Ele tem uma comunicação, para ter uma comunicação em nuvem mais direta, eu preciso ter esse conector, digamos assim, né, com o Collaborate Pro, né, tendo os arquivos dentro do Docs, e eu faço essa comunicação propriamente pela ferramenta, né? Ao invés de utilizar talvez um servidor ou usar apenas vínculo, alguma coisa assim, o Collaborate Pro ele, me possibilita ter essa comunicação mais integrada entre as duas ferramentas. Não seria apenas armazenar, salvar como Docs, mas permitiria colaborar, então, de uma forma bem mais nativa. Isso. Então, a Ótimo. gente deixa o trabalho, né, um pouco mais focado na nuvem. Boa. E no dia a dia, Thiago, o que muda para o usuário ali quando tudo fica centralizado no ACC? A pessoa realmente vai sentir diferença logo no começo? Como que é esse impacto? As informações elas começam a ficar mais uniformizadas, né, mais padronizadas. Então, a gente centraliza dentro de um único ambiente. Esse ambiente também já é propício a ter uma estruturação, uma padronização de nomenclatura, né? Então, aqui a gente já constrói essa padronização, já nos facilita, né, no acesso a ela, e também a gente consegue direcionar esses acessos, né, a liberação desses acessos para pessoas específicas. Gestor, eu quero que visualiza tudo. O pessoal da elétrica, eu não quero que veja a arquitetura em desenvolvimento, mas eu quero que veja apenas o material disponibilizado na etapa específica para o pessoal da elétrica. Então, eles vão consumir essa informação mais centralizada, mais focada para o projeto, né? Então, tendo centralizado, a gente não precisa correr para muitos locais, né? Onde o Docs ele vai centralizar toda a informação do projeto ali com ele. Eu também senti muita diferença quando comecei a usar, né? Quando a gente, nos primórdios aí já, antigamente eu lembro que era pastinha, né? Daí você colocava várias versões, daí tinha pasta obsoleto, aí salvava V1, V2, V3. Eu chegava a ter versão 27, 29 de projeto. E ter um versionamento em um único arquivo, comparar a versão, olhar no arquivo só, não ir nada desatualizado, fazer referência ao projeto com cronograma, com orçamento, e tudo é algo conectado em algo único, é muito, muito incrível. O retrabalho, se eu usasse isso aí lá nos primórdios em 2010, olha que eu seria mais feliz. Lembro quando eu trabalhava na área de projetos. Essa parte como projetista, eu sofri. Sim, a parte de versionamento é bem interessante porque nada é perdido da versão, né? Então, eu criei uma versão, salvei em cima, né? O mesmo nome e tudo mais, ele vai versionando e, pô, mas a minha versão 7 ali estava melhor do que essa 10 que eu estou trabalhando, né? O que aconteceu de diferença aqui?
eu consigo fazer o comparativo dessas versões, né, entre a 7 e a 10, o que eu alterei, o que teve mudança, né? O gestor pode validar isso aí também. Pô, a 7 estava melhor, né? Então, eu posso trazer a 7 como a versão atual. Então, eu não perco essas informações, eu posso manter, né, e substituir. E assim a gente pode manter sempre essa informação centralizada. Maravilha. Eu tenho até uma pergunta que conecta com essa. A pergunta aqui traz que a pessoa sempre teve aqui problemas com essa questão que a gente acabou de comentar de versões diferentes de arquivo. E ele pergunta, o ACC impede realmente isso de um jeito automático mesmo de acontecer? Ou vai depender novamente da equipe estar utilizando certo, versionar certo? De forma, né, automática, mas se puder, tem as regrinhas, se puder explicar um pouquinho, Thiago, como funciona? A parte do desculpa, Do versionamento, né, as versões diferentes, isso é uma forma automática ou depende da equipe usar certo? Tem uma dificuldade? Como que funciona? Isso. O ambiente comum de dados ali, principalmente a parte do Docs, primeiro, a gente tem uma norma também, uma ISO, que ela rege essa organização, né, essa estruturação de pastas e nomenclatura de arquivos. É recomendado, né, para manter esse fluxo. E aí sim, é versionado mantendo essa mesma informação, esse mesmo nome, né? Mudei de nome, é como se fosse um arquivo novo. E também a pasta vai definir, né, o fluxo, dependendo do fluxo, como a gente trabalha o processo, né, a gente mantém essa informação num único ambiente, num único local, e vamos só subindo novas atualizações. Cada atualização que sobe é um novo versionamento, né? Validei. Isso aí também é uma leitura que a gente tem, né, do versionamento contra a revisão, né? Então, a revisão, quando a gente passa para frente, né, o versionamento eu vou salvando, tudo mais, e isso a gente consegue controlar, né? Salvei, quero emitir, então eu gero uma revisão, passo para frente, jogo para o passo adiante dentro do processo. Maravilha, mas tudo acontece de uma forma bem simples, né? As regras são bem simples, salvando com o mesmo nome ali, tudo já vai criando os versionamentos. É bem mais fácil para o usuário, é de fato bem intuitivo até, eu diria. Isso. Tem regra de nomenclatura, né, que a gente pode manter. Então, toda vez que subir o arquivo, ele vai... é um requisito para salvar ele, né, manter dentro dessa regra. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui. Se para projetos menores, vale a pena usar CC? Ou o ganho é só para obras grandes? Para mim, sempre é válido, porque é um ambiente em que, digamos, eu estou sempre trabalhando na nuvem, nesse ambiente comum de dados. Deu um problema no meu computador, né? Eu tenho segurança de que eu não vou perder ele, porque ele está na nuvem. Eu preciso compartilhar ou colaborar essa informação com um projetista que, digamos, eu como arquiteto, fiz toda a minha arquitetura, eu ia fazer a disciplina de hidro e elétrica tudo sozinho aqui, num projetinho pequeno, e, mas eu estou sem tempo, não vou conseguir, eu vou chamar alguém para fazer essa parte de hidro e essa parte de elétrico. Então, eu posso liberar esse acesso para essa pessoa, ela entra no meu projeto, desenvolve, né, colaborativamente, finalizou o projeto, eu consigo removê-la depois, né? Então, estando já nesse ambiente, fica muito mais propício de eu não perder esse arquivo e de outras pessoas futuramente poderem acessar, né? A gente libera o acesso delas, acessou, desenvolveu o projeto e a gente consegue modificar depois. Então, para mostrar para o cliente também, né, como tem várias conexões ali dessas ferramentas, é interessante mostrar também pelo 3D. Então, a gente consegue visualizar o 3D junto com o cliente e fica bem interessante. Maravilha. Eu diria até para um usuário único, né? Ter ali uma IC, por exemplo, que já vem um Docs, já é um ganho bem legal por não ter que pagar espaço extra, você ter seus arquivos em espaço limitado, uma nuvem, um sistema confiável ali, ter uma organização. Até para processar, igual você falou, demonstrar, né? Poder abrir um tablet e acessar ali numa hora de precisão, sem estar carregando, às vezes, o seu setup, ou seu notebook de trabalho, que a gente sabe que daí é mais robusto. Então, eu também vejo ganhos para todos mesmo, de forma geral. Exato.
A outra pergunta aqui. Então, pode-se dizer que com o Collaborate Pro é possível trocar informações entre arquivos DWG e Revit ou não? Ou tem alguma outra forma nativa da Autodesk para colaborar entre as duas ferramentas, né? DWG e Revit, AutoCAD e Revit, no caso. Tem que ver o que seria... essa aí seria a mesma ideia a sequência do Plant, talvez? Acho que sim, né? Porque o Plant, ele já é um DWG mais BIM, digamos assim. Um DWG simples, ele não há muita eficiência, digamos assim, numa colaboração com o Revit, né? Mas com o Plant, sim, né? Ele vai ter algumas conexões, tipo o PNID, a gente consegue também trabalhar, né? Às vezes eu faço uma tubulação, digamos, eu quero fazer uma tubulação toda dentro do Revit, né? E a parte do PNID, hoje, ela está conectando com o Plant 3D. Então, a gente faz essa conexão, né? Não sei se futuramente já não vai ser incorporado, né? Ou vai ter alguma conexão melhor, mas está se direcionando para isso. Sim, de forma de BIM não. Talvez a mais o aproveitamento entre colaboração, né, vamos dizer, pegar um arquivo base, ali poder consumir, né, entrega de um pacote, trabalhar essas fases no Collaborate Pro tem um ganho viável. Nativamente entre as duas ferramentas, a gente sabe que elas são, né, elas têm elas são nativas ali, você consegue consumir, criar vínculo, mas a gente sabe que o CAD não é uma ferramenta BIM, então se você leva do Revit para lá, você perde muita informação, né? Agora, se você traz a base do CAD, você vai ter que construir a informação, né? Com o Plant, ele é um pouco mais complexo hoje, porque o DWG, né, nativamente, talvez trabalharia um pouco com vínculos, mas o DWG que ele puxa, eu tenho que verificar se ele está conseguindo ver isso nativamente mais nas versões atuais, né, 26, se já teve essa melhoria, porque eu sei que antigamente ele não fazia essa conexão nativamente entre vínculos. Aí tem essa... vários DWGs, né? A gente fala do que sai do AutoCAD, o que sai do próprio Plant, do Civil 3D, dá para salvar em DWG, então tem várias... Isso, eu sei que é uma conexão um pouco mais complexazinha de atuar, de verificar. Ótimo. Tem uma aqui do Arthur, que eu consigo ver, né? Como funciona na prática os apontamentos de revisões? O responsável é notificado do apontamento? Sim, né? A gente consegue notificar, fazer essa tag, e essa tag eu consigo, né, dar mais detalhes sobre o que eu estou apontando ali, e eu marco uma pessoa, posso marcar uma pessoa, né, responsável para verificar e talvez uma para acompanhar também. Então, eu notifico o projetista e acompanho, e o coordenador acompanha esse desenvolvimento, né? Finalizou, mudou o status, corrigi, está tudo certo, aí eu mudo o status ali e retorno esse apontamento, atualizado, não, o apontamento está ok, né, ou mais informações, alguma coisa assim. Ótimo, maravilha. E é bem legal, né, essas notificações, né, elas vêm ali, você recebe por e-mail, você clica no link, você abre diretamente ali você está logado, né, na sua máquina como confiável, você já abre direto lá na nuvem e já acessa o projeto. No dia a dia é muito prático, é muito rápido. Tem mais uma pergunta. Como você acha que o ACC pode impactar na etapa de projeto executivo em grandes obras, na prática? Bom, a ACC, como a gente tem essa centralização, né, dessas informações, e principalmente a parte dessa conexão com o build, né, a gente tem uma leitura, claro, dependendo também como vai ser a construção dessa informação lá no projeto. Então, digamos que esteja usando o Revit. Como eu construí esse meu projeto para que lá na obra eu consigo extrair o máximo dessas informações, né? Então, por isso que eu gosto sempre de apontar. Quando eu vou desenvolver um projeto para o que eu quero esse meu projeto, né? Então, vou fazer tudo genérico e lá na frente é só cota e deu. Não, às vezes eu tenho que construir essa informação um pouco mais detalhada para que na obra eu consiga validar. E com isso,
tendo mais essas informações, apontamentos, especificações, né, a gente pode consolidar isso dentro do próprio build mesmo, e na obra a gente faz essa leitura, né? Então, fazemos essa leitura, formulários também a gente consegue, né, dar mais especificações, e a pessoa pode ir fazendo o checklist, fazendo apontamentos, o checklist com um tablet ou o celular, né, fazendo os apontamentos, tirando foto, marcando, né, e assim a gente consegue extrair essas informações. E também, faltou alguma informação, eu posso tirar uma foto, né, pelo build ali e notificar o projetista também, ó, como vai ser feita essa conexão, como é feita essa estruturação, essa fixação, né? Estamos aqui na obra e não tem essa informação, esse detalhamento. Então, fiz o apontamento, retorno para o escritório recebe a notificação por e-mail, ou talvez também até pelo próprio ACC, recebeu essa notificação, opa, faltou um detalhamento, eu posso dar essa correção. Faço essa correção e retorno a informação para eles já na obra. Não precisa mandar e-mail, não foi, alguma coisa assim. Perfeito. E o Build, ele traz, nossa, muitos ganhos, né? A colaboração ali mesmo do ACC com o Build, a Renner, né, que é um grande cliente nosso, né, eles não utilizam mais zero papel em obra, não utilizam papel, é tudo no tablet, não tem versão desatualizada, acompanham ali os projetos, tem um erro, um apontamento, uma dúvida com o projetista, é clicar ali e já fazer a dúvida, já responde o apontamento lá do escritório dele. Então, isso no dia a dia ganha muita agilidade. Não precisar marcar uma reunião, mandar uma mensagem, tirar uma foto, explicar. Clicou ali, já está visível para a pessoa que aquele é o problema, ela já responde ali. Esse fluxo de comunicação unificado, ele permite, tá todo mundo no mesmo ambiente, olhando a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Tanto o pessoal da obra, de projeto, gerenciadora. Isso é um ganho que eu acho, assim, muito grande. É legal no Build também que tem a parte de reuniões, onde a gente consegue vincular, né, um link do Teams, alguma coisa assim, e nessa ferramenta, dentro do Build ali, reuniões, a gente consegue já atribuir a todo mundo que precisaria participar, colocar os tópicos a ser comentado, vincular, né, ou anexar alguma informação da própria CC, né? Vou trazer essa prancha junto, vou trazer esse documento junto para a reunião. Então, quando eu mando esse invite, digamos assim, todo mundo fica ciente sobre o que vai ser conversado. Foi feita a reunião, né, online e tudo mais, gera-se uma ata e coloca dentro dessa reunião. Então, e fica registrada essa reunião, né? Tal dia foi realizada essa reunião, foram utilizados tais materiais, tais pessoas participaram e a ata de resposta a essa reunião foi essa aqui, né? Teve alguma solução ou não? Então, fica tudo registrado também, né? Não tem muito como, não tenho esse e-mail. É muito bom porque tem empresas que têm políticas, né, de apagar e-mail, perder histórico, então no ACC é para sempre. Aquele histórico de e-mail, reunião, sobre um projeto só, a facilidade de busca e levantamento de informações é incrível. Tem mais uma pergunta. Como o ACC sabe se estou salvando uma revisão ou se eu ainda estou trabalhando nela? E apenas salvei, não salvei uma nova versão. Como funciona isso? Bom, vamos lá. Se eu trabalhar de uma forma em que eu preciso, salvei, digamos assim, meu arquivo salvei ele, né, e eu vou subir manualmente, toda vez que eu subo manualmente esse arquivo, ele vai gerar uma nova versão. Então, salvei 5 vezes no dia, subi 5 vezes, é versão 5 já. Utilizando o Collaborate Pro, né, a gente vou trabalhar no meu projeto, né, dentro do Revit, usando como exemplo aqui, uso da nuvem, puxo para o meu projeto, né, vou trabalhando e salvei. Salvei, ele vai ficar lá, mas ele ainda fica com a versão 1, digamos assim. Salvei 1 dia, 2 dias, 3 dias, só salvei. Ele mantém lá com a versão 1. Agora, eu preciso liberar essa informação, né, atualizada, aí eu vou em publicar. Aí, quando eu publico, ele gera uma nova versão. Então, via Collaborate Pro, eu consigo ter esse versionamento mais
eu diria até mais adequado, né? Não seria só joga lá em cima e ele vai subindo versão. Então, quando eu precisar liberar uma nova versão, aí eu faço uma publicação. Publiquei, aí ele gera essa nova versão. E para revisão. Revisão, eu entendo que finalizei meu processo, minha etapa, e vou liberar para a próxima etapa, né? Terminei a etapa X. Liberei, quando eu fechei essa versão, digamos, estou na versão 5, né? Fechei ela para mandar para frente, aí eu gero uma primeira revisão, né? Ou revisão 0. Depois, se eu precisar alteração, aí eu vou alterar a revisão. Perfeito, Thiago. Bem, eu acho que a gente não tem mais perguntas aqui do pessoal. Eu agradeço aí a participação de todos. Lembrando que a gente está em fechamento anual, né? A Autodesk, por padrão, faz ali alguns ajustes de valores já no início de janeiro. Então, se você tem ideia já de programar, antecipar o investimento para 2026, precisa de ajuda para estimar, precisa fazer aquisição, ou precisa de um serviço para começar a transformar a BIM na sua empresa, ou implantar a parte de ACC, dados, colaboração em nuvem, conte com a Bysoft. Eu compartilhei aqui no chat meu contato também. A gente está sempre à disposição para melhores atendê-los. Foi ótimo ter vocês aqui conosco. Nos acompanhem na rede social, fiquem de olho nos e-mails. A gente sempre promove esse momento aqui de atualização e conteúdo para vocês. Muito obrigada. Ok, obrigado. Tchau, tchau.